Olá, bom dia. Enquanto vou a caminho de uma das aulas e tenho aqui alguns minutos, eu vinha pelo caminho e vinha a pensar que a vastidão sempre me fascinou. E ao ver estes montes, vocês aqui não conseguem ver, mas se eu me virar assim, a vastidão sempre me fascinou e sempre me mostrou a glória do Criador, o Criador do universo, que agora, à medida que a tecnologia vai avançando, os cientistas vão descobrindo aquilo que a Bíblia já fala há milhares de anos. Que o universo, além do universo que nós vemos de 93 bilhões de anos-luz, agora dizem que está dentro de outros universos, de outras dimensões. Mas enfim, e agora mesmo também estava a ver umas fotografias de algo que um cientista, foi o seu trabalho ao longo de décadas, de ver ao microscópio, flocos de neve. E cada um tem um desenho absolutamente fascinante. Não existe um igual a outro, de uma perfeição absoluta. Se alguém não vê a criação de Deus, até nestes detalhes, nunca verá em nada. Mas, entretanto, ao estar aqui, estava a pensar sobre, deixar aqui umas palavras sobre a questão da salvação. A salvação. O que é a salvação? O que é a salvação da alma? O que é a salvação? A Bíblia é bem clara, não há aqui qualquer dúvida se nós lermos nós próprios e abordarmos a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, com humildade, com sede e fome, com um coração sincero, se torna revelação. Foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ponto final. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ninguém chega à salvação. Ninguém é salvo. Ninguém entrará no reino de Deus, na vida eterna com Deus, no céu, o nome que lhe queiram dar. É o reino de Deus, a não ser por Jesus Cristo. A palavra de Deus também é bem clara e é uma altura em que Jesus estava, no capítulo 8 também do Evangelho de João, estava a falar com os religiosos da altura. Aqueles que achavam que eram donos da verdade. E Jesus falou com eles e disse-lhes, aqueles que o seguiam, porque depois a palavra está lá em capítulo 8, versículo 29, que muitos dos que o ouviram, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, seguiam-no. Mas Jesus chamou, acreditaram nele, mas Jesus chamou à parte aqueles que diziam que acreditavam nele e disse-lhes, se vós permanecerdes na minha palavra. Crer é uma coisa, mas aquele que permanece na minha palavra conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês permanecerem na minha palavra, com sede e com fome, o vosso entendimento irá ser aberto, conhecereis a verdade, me irão conhecer e a verdade vos libertará. E eles disseram assim, mais uma vez Jesus a falar no mundo do Espírito e eles a responder com a mente carnal. E dizem assim, como podes tu dizer que seremos livres? Nunca fomos escravos, somos filhos de Abraão. E Jesus lhes disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma coisa é religião. Religião nunca levará ninguém à salvação. Religião é uma invenção dos homens. A religião, cristianismo, ou seja qual religião for, não é a verdade. Jesus é a verdade. Também está escrito em João capítulo 15, quando ele disse, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E isto está de acordo com o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, quando diz assim, há um só nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, creio, diz assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outra maneira de salvação. A salvação só em Jesus Cristo. A religião não salva ninguém. Está escrito em Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim, com os vossos lábios me honram, mas o vosso coração está longe de mim.
E o vosso temor para comigo consiste unicamente em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam, tal e qual o que é a religião. Ouça, tudo o que a religião diz para fazer, podes fazer, não podes fazer, e passamos milhões e milhões de pessoas, vão pela vida toda a obedecer ao que mandamentos de homens, sem ir por eles próprios, abrir a palavra de Deus e ler e descobrir o que Jesus diz. Ninguém será salvo. A alma do homem, o espírito do homem, ninguém será salvo, a não ser por Jesus Cristo. Está escrito. A palavra de Deus também diz que, em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é o Evangelho. Mas a religião não ensina o Evangelho. E nós não conhecemos, dizemos muitas vezes que acreditamos em Cristo, mas não o conhecemos, porque não passamos tempo a tentar descobrir o que Jesus falou. E Jesus disse claramente: ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Também está escrito lá em Romanos capítulo... Agora você pode me perguntar, eu vou falar sobre Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Mas como é que eu posso ser salvo? O que é salvação? O que é que eu devo fazer para ser salvo? A propósito, antes de ir a Romanos, capítulo 10, eu vou falar sobre... A salvação não tem a ver com obras. Ninguém será salvo por praticar boas obras. Ouça, isto é um dos maiores erros da religião cristã ao longo de séculos. Ninguém engana Deus, ninguém ganha o céu por fazer boas obras. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9 e 10, diz assim: pela fé sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou repetir. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A confiança naquilo que a palavra de Deus diz. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9. As obras, as boas obras, nós devemos praticá-las porque já somos salvos. Está escrito no versículo 10 a seguir. Que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas, para que as praticássemos. Nós praticamos as boas obras, fazemos o bem, como Jesus diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos das trevas, a todos os oprimidos do diabo. Nós praticamos o bem porque já somos salvos. Não adianta praticar o bem para ser salvo. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Também está lá no profeta Isaías. As nossas melhores obras. Nós nascemos em pecado. O ser humano nasceu em pecado. É um estado, não é o nós fazermos bem ou mal. É um estado. O pecado é um estado da natureza humana. Só o sangue de Jesus nos purifica. Foi a obra expiatória de Cristo na cruz. E quando Deus o Pai olha para nós, Ele vê Cristo através de nós. Porque em nós não há nada de bom. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Nascemos em pecado. Destituídos estamos da glória de Deus. É ao nós reconhecermos Cristo e o recebermos que nos tornamos filhos de Deus. Veio agora mesmo também ao meu coração isto. É outro grande erro da religião cristã ensinada, seja católica, seja evangélica, seja o que for. Não há religião que leve ao céu. Ninguém vai para o céu por ser católico, ou protestante, ou evangélico, ou batista, ou Assembleia de Deus. Não é isso que salva, é praticar a palavra de Deus. Pelas obras não somos salvos. Não somos salvos. Somos salvos pela graça, pela fé. Como está lá, eu disse que ia falar sobre Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, 8, 9 e 10, que diz assim: como é que nós podemos ser salvos? Porque há este grande erro que todos somos filhos de Deus. É um grande erro. Isso é um grande engano das trevas para cegar o entendimento. É o espírito de religião. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim. Antes disse assim: ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Estava a falar dos judeus.
Mas a todos quantos o receberem, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos simplesmente criaturas de Deus até um dia tomarmos a decisão de receber Cristo no nosso coração. Nascermos de novo, como está escrito em João capítulo 3, versículo 3. Em frente. Porque Deus, e o versículo 16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, o receba, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a Bíblia em miniatura. O versículo mais importante, dizem, se pudéssemos resumir toda a Bíblia em um versículo, é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É preciso crer e receber e nascer de novo. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que é que nós precisamos fazer? Simplesmente algo tão simples como confessar com a boca, uma boca que confessa algo que está em sintonia com o nosso coração. Como está lá, finalmente vou a Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Qualquer ser humano, qualquer pessoa que faça esta oração, sozinho, com um coração sincero, abra a boca e diga: eu confesso e reconheço e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E no seu coração, aquilo que está a dizer, ele crê que Deus o ressuscitou dos mortos e crê na obra expiatória de Cristo, que Jesus morreu pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro imaculado sem pecado, por isso ele nasceu de uma virgem, ele não nasceu do sangue de Maria. Ninguém sabe como isso aconteceu, mas ele não nasceu da relação entre um homem e uma mulher. Ele nasceu pelo Espírito Santo. Estava profetizado desde Isaías. Este é um sinal que Deus vos dará. Emanuel nascerá de uma virgem. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Quis-vos deixar esta palavra que veio assim, sobre salvação. Salvação. Existe a salvação, existe a vida eterna. A certeza cá dentro, quando tudo acabar, tudo o que Jesus disse que ia acontecer, está a acontecer. Até estes terremotos agora, tudo, está tudo escrito. E Jesus continua à espera, como eu li hoje ainda numa frase que dizia: He waits for those who desire Him. Ele espera por aqueles que o desejam. Ele está sempre à espera. Deus espera que nós façamos esta oração para sermos salvos. Como fez o ladrão, o salteador que estava ao lado de Jesus na cruz. Eu já falei disto várias vezes. Não fez boas obras, não foi à igreja, nem foi batizado, não, nem teve tempo para nada. Ele simplesmente se arrependeu. A salvação começa por arrependimento, reconhecimento que somos pecadores. Em nós não há nada de bom, segundo a palavra de Deus. E aquele homem, naqueles últimos segundos, naqueles últimos minutos de vida, olhando para Jesus, viu o Salvador. E quis reconhecê-lo como Salvador e simplesmente lhe disse: lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E Jesus, com aquele amor perfeito, Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. O reino de Deus é amor e misericórdia. Lhe disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus viu o coração. Veja, é o coração. Confessa com a tua boca Jesus Cristo. Não é ir a... Ninguém vai a Deus através de pedir orações a santos, nem imagens, nem entidades, nem ir através do ocultismo, nem ir através de superstições, nem ir através do que os familiares todos disseram. Cuidado com as coisas que passam de geração em geração. Não leva ao céu. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Jesus sempre foi bem claro nisso. Por isso Ele disse sempre colocou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aquele que vem a mim, eu lhes dou a vida eterna e ninguém os arrebatará das minhas mãos. As ovelhas conhecem o meu nome, elas me seguem. E aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Deus vos abençoe grandemente. E queria resumir tudo isto
Não há nada mais importante, porque a Bíblia diz que tudo isto irá acabar. Até as pessoas que não acreditam em Deus sabem que isto está por um fio. Nós já temos no planeta, eu li também o outro dia, o suficiente em bombas atómicas, bombas nucleares, para destruir o planeta Terra 54 vezes. Nós sabemos que aquilo que Jesus disse vai acontecer, mas a vida eterna é uma realidade. A salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Deus vos abençoe.